Boa tarde, sejam bem-vindos e bem-vindas a mais uma série Dialogando 2020, acolhimento de crianças e adolescentes em tempos de pandemia. Hoje é o 6º encontro, desafios e caminhos para o acolhimento de adolescentes e jovens. Ação esta, promovida pela Secretaria de Desenvolvimento Social, por meio de sua Coordenadoria de Ação Social e Escola de Desenvolvimento Social do Estado de São Paulo, em parceria com o NECA, que é a Associação de Pesquisadores e Formadores na área da criança e do adolescente. Seja bem-vindo, que você tenha uma excelente ação de formação e capacitação. Eu sou o Davi Campos, diretor da IDESP, e eu quero agradecer ao Edson Pelagalo e a toda a equipe da Proteção Social Especial da CASP pela parceria, por acreditarem no trabalho da escola, no desenvolvimento logístico, operacional e até mesmo andragógico das ações formativas. Sem essa parceria, esta ação, com certeza, não teria o mesmo êxito. Então, acreditamos muito mesmo na união das áreas, dos departamentos da Secretaria, para aumentar o nível de eficácia, de eficiência e efetividade de todas as suas ações. E o Edson é um grande exemplo nesse sentido. Eu agradeço muito mesmo. Eu quero aqui dar algumas orientações para você que está nos assistindo. Por favor, entre com o Gmail. Por quê? Se você não entrar com o Gmail no YouTube, nós não conseguiremos vê-lo ou vê-la. E aí você não vai também interagir no chat. Então é importante que você entre pelo Gmail. A outra coisa também que eu gostaria de orientá-los é que nós colocaremos um link para a certificação no comentário do chat, que você deve preenchê-lo. Preencha corretamente, para que você não tenha nenhum problema. Por exemplo, se você não colocar seu e-mail correto, o certificado não chegará na sua caixa de mensagem. Então, é importante que você faça isso, faça um preenchimento correto, com calma. Esse link vai ficar aberto até 1 hora após a ação. E o certificado chegará até 15 dias úteis desta ação formativa. Agradeço imensamente, Edson, pela parceria mais uma vez, ao técnico Igor, que trabalhou muito, tem trabalhado arduamente na infraestrutura tecnológica das ações formativas pela IDESP, e ao André, que cuidou desta ação em termos de suporte também pela escola. Agradeço, Edson. Ana Paula, passo a palavra para você. Ana, seu microfone. Então, obrigado, Davi. É com satisfação que estamos aqui hoje no nosso 6º encontro, né? Um encontro que vai continuar tratando das questões que envolvem o acolhimento, né, de crianças e adolescentes nos nossos serviços aqui na assistência social, no estado de São Paulo. O contexto da pandemia tem nos obrigado a nos adaptar com novas metodologias, novas estratégias, para que possamos estar muito próximo, né, técnicos, dialogando com os gestores, dialogando com aqueles que estão executando a política, né, da assistência social no território. Tratar da questão da criança e do adolescente de modo bem específico hoje, né, falar do acolhimento institucional dos adolescentes e das adolescentes, é extremamente desafiador nesse contexto de pandemia, sobre considerar a adesão, né, desse público, né, as regras do distanciamento social, a necessidade da adaptação à vida escolar, as relações que envolvem, às vezes, alguns que cumprem medidas socioeducativas. Enfim, o mundo, para nós, adultos, já passa por muitas transformações. Para os nossos adolescentes, creio que as transformações são ainda mais intensas e exigem muito, né, deste público atendido pelos serviços. Então, aqui vamos tratar deste assunto, né, com a colaboração da Ana Paula, que é a técnica da nossa equipe de proteção social especial, com a mediação da Juliana, né, na pessoa da Juliana, agradeço mais uma vez a parceria do NECA, e aos nossos convidados, que são aqui de São Paulo, de Campinas, de São João da Boa Vista, e vão tratar dessa temática e nos ajudar a pensar como melhor atender, como melhor garantir os direitos das nossas crianças, dos nossos adolescentes, no acolhimento institucional. É importante também destacar que precisamos começar a elaborar os nossos planos de retomada, né? Pensar como que voltaremos às atividades no serviço de acolhimento, dos adolescentes nos serviços que já utilizavam anteriormente, a escola, o lazer, as comunidades, o convívio com
os vínculos familiares existentes, enfim. Tudo isso está em debate, né? Estamos aqui, então, para colaborar com vocês, nossos parceiros dos municípios, e espero que todos tenham aqui, encontrem aqui respostas para muitos dos desafios que estão no cotidiano do trabalho. Agradeço a todos. Obrigado. Obrigada, Edson. Obrigada, Davi. Bom dia, né? Bom dia a todos e a todas que estão aí ouvindo a gente. Hoje a gente está aqui, então, com o 6º encontro, que é os desafios e caminhos do acolhimento de adolescentes e jovens, né? Uma questão que sempre é posta aí como uma dificuldade, como um grande desafio dos serviços socioassistenciais. Lembrando que estamos no meio de uma jornada de 8 encontros, dentro de uma ação que é a série Dialogando, que a série Dialogando acontece desde 2013, e agora, com a pandemia, um pouco disso que o Edson trouxe, né, essas novas metodologias de a gente trabalhar junto, e estamos online aí, dando continuidade à série Dialogando. Essa jornada, né, que a gente pensou de acolhimento, é focada na proteção integral de crianças e adolescentes, vivendo em serviços de acolhimento e familiar, acolhimento institucional e familiar, sobretudo em tempos de pandemia, e como isso nos impõe a repensar as nossas práticas, e como que isso vai, e essas novas práticas, como que elas repercutem aí no pós-pandemia, né? Eu acho que a gente começa uma reflexão aí durante e pós-pandemia, né? Essa jornada, ela começou em 10 de junho, o primeiro encontro. Eu acho que é legal a gente sempre fazer esse resgate para a gente poder entender o percurso, por que a gente pensou uma jornada, por que não um encontro para tratar de acolhimento de criança, mas sim uma jornada para a gente poder aprofundar algumas questões. Então, o primeiro encontro, a gente tratou das crianças e adolescentes acolhidos com suas famílias. O segundo, a garantia da convivência familiar em reinserção familiar, mesmo no período de pandemia, como que isso poderia ser feito. O terceiro encontro, o cuidado no acolhimento e desacolhimento nesse período que a gente está vivendo. O quarto encontro, cuidando da rotina do acolhimento. O quinto encontro, o cuidado com os trabalhadores dos serviços, né? Equipe técnica, educadores, a equipe de apoio, cozinha, manutenção. Os próximos encontros, né? Dia 2 de setembro, a gente vai falar das estratégias de cuidado com as crianças com Covid confirmado, né? Com seus positivadas, né? Os casos confirmados de Covid, e como isso repercute aí no cuidado com toda a casa e para além uma questão de saúde pública, uma vez que as crianças são assintomáticas, né? E como que a necessidade das testagens e medidas, mesmo sendo assintomáticas, enfim, a gente vai cuidar um pouco dessas questões. No dia 16 de setembro, a gente vai falar de família acolhedora, pensando algumas estratégias regionais, a gente vai aprofundar um pouquinho essas questões da família acolhedora. Lembrando que todos os nossos encontros, eles são quinzenais e gravados. Para localizar os encontros passados, é só buscar no Google, Série Dialogando 2020, ou acessar o canal YouTube da EDESP, onde você também pode acompanhar outras ações formativas da nossa secretaria, da SEDES, e ainda você pode acessar o canal YouTube da TV NECA, e nesse canal você também pode acessar as outras ações formativas aí do NECA, além da série Dialogando, que é essa parceria, né? O NECA, ele é a Associação de Pesquisadores e Formadores na área da criança e do adolescente, parceiro já há alguns anos em várias ações aí de fortalecimento dos serviços socioeducativos, com a Secretaria de São Paulo, com as secretarias de outros estados, com as organizações, com os municípios. Nessa ação, as formadoras que estão conosco é a Alice Bittencourt e a Juliana de Tomás, que está aqui do meu ladinho, que vai aí mediar a nossa conversa, e da nossa equipe da Proteção Especial, da nossa secretaria, a Maura Lisca, uma colega da Proteção Social Especial de alta complexidade. Somos nós aí que estamos nessa organização e pensando os conteúdos. Por fim, só mais algumas orientações antes da gente começar efetivamente. Por favor, no chat, identificar, colocando o nome do seu município, então se identifiquem, coloque qual é o serviço, qual é o nome do seu município, esse dado é importante para a gente, se reconhecer aqui nessa roda de conversa, porque a ideia é fazer uma roda de conversa. Para quem precisa de certificado, deve preencher o link
que vai ser colocado, ou já foi colocado, que está aí no chat. E para o nosso bate-papo rolar, é importante a participação de todos no chat. Coloque suas perguntas, o que pensa, suas discordâncias. É muito importante esse diálogo, né, de vocês que estão aí assistindo, de onde vocês estiverem, conosco aqui. Então, em nome da equipe da Proteção Especial, eu agradeço a presença de todos, agradeço a presença dos nossos palestrantes, dos nossos trocadores de ideias, na verdade, que a ideia aqui é trocar essas ideias, né? Não é palestrar, eu acho que somos todos profissionais atuantes na área, que estamos aqui. A proposta de hoje, então, é fazer essa roda de conversa, facilitada aí pela Juliana, para quem eu já vou passar a palavra para dar continuidade aos trabalhos e agradecer mais uma vez, né, a parceria. Obrigada, Ana. Boa tarde, todas e todos. Acho que agora a gente já vai receber os nossos convidados. E eu vou me despedir. Tchau. Lembrando, né, a Ana falou um pouco aqui sobre as perguntas, mas o nosso encontro é um encontro de 1h30. O que tem acontecido muito é que vem uma avalanche de perguntas ao final do encontro. Então, sem receio, vai colocando as perguntas aqui. A Alice e a Maura ali estão ali no nosso apoio, mandando as perguntas que aparecem no chat para a gente tentar contemplar todas o máximo possível, né? Então, a gente vai chamar aqui os nossos convidados. Eu queria chamar o Pedro Ivo Ribeiro Barros. O Pedro é educador social do Serviço de Acolhimento para Jovens e República de Campinas. Oi, Pedro, seja bem-vindo. O Pedro é formado em Educação Física, com mais de 15 anos de experiência na área social, trabalhou na idealização e construção de projetos de proteção e fortalecimento de vínculo na região de Campinas, e de metodologia do Serviço de Acolhimento de Jovens e República. É co-criador do espaço bate-papo Desencontros e militante da luta pela igualdade racial. Pedro, seja bem-vindo. Muito obrigado. Vou chamar aqui também Rosângela. A Rosângela Maria de Castilho, pedagoga, coordenadora do Serviço de Acolhimento CAMID, atua na área de educação social como gestora e coordenadora há 25 anos, e é conselheira do CMDCA, do Conselho Municipal do Direito da Criança e do Adolescente, há 6 anos. Seja bem-vinda, Rosângela. Obrigada. Priscila, que está ali com a Rosângela. Priscila de Vasconcelos Galha, psicóloga, atua no CAPS, álcool e outras drogas, e é psicóloga do Serviço de Acolhimento CAMID de São João da Boa Vista. Seja bem-vinda. Boa tarde, obrigada. Eu queria chamar a Luciana também. Luciana Ferreira Romão é pedagoga, pós-graduanda em liderança, atua no Centro de Apoio ao Adolescente 2010 como pedagoga. Em 2019, assumiu a coordenadora do serviço. Luciana? Ainda não estamos vendo a Luciana, mas ela já está chegando por aí. Seja bem-vinda. Boa tarde. Luciana está ali do lado da Evelyn, que é a Evelyn Daniele. Ela é assistente social, minha colega, pós-graduando em Humanidades, Ciência, Cultura e Sociedade, atua no Centro de Apoio à Criança e Adolescente São João da Boa Vista e no CRAS, na cidade de Aguaí, em São Paulo. Boa tarde. Muito obrigada pela presença. E eu queria chamar também o Clésio. Já conseguimos resolver? Clésio. Clésio de Lima Sabino, é diretor executivo e educador da Associação Bem Comum, é graduado em História pela USP, meu colega também nisso, né? Especialista em formação de professores pelo Instituto Federal de São Paulo. Seja bem-vindo, Clésio. Boa tarde, muito obrigado pelo convite. Legal. Então, lembrando que a gente tem sempre todas essas, as nossas lives da série Dialogando, seguiram aí um formato que é de bate-papo, como a Ana já anunciou, né? Então,
a gente vai contemplando as perguntas do que aparecem no chat, mas aqui eu e os outros participantes também estamos à vontade para fazer perguntas, né? E aqui, se algum de vocês também, no meio da nossa conversa, quiser falar, não precisa ser perguntado, pode aí entrar no papo, tá bom? Muito obrigada, então. A gente vai fazer o seguinte, né? A gente tem aqui 2 serviços de acolhimento e a República, que vão trazer aqui, né? Vão nos falar sobre a prática, né? Como é que a gente está hoje dentro do serviço de acolhimento, em meio a essa pandemia maluca. E o Clésio, que tem também uma experiência grande com adolescentes desse serviço de acolhimento, mas o Clésio vai fazer uma introdução aí para a gente, falando um pouquinho dos desafios e dos caminhos para o trabalho com adolescente jovem. Então, Clésio, fala. Obrigado. Boa tarde a todos e todas. Que ótimo a gente poder estar conversando num espaço, numa plataforma que pode espalhar a conversa para tantos lugares, né? Eu acho que a gente está num momento complicadíssimo, dramático, de pandemia, e assim, estamos aí nesse impasse de volta à educação, volta para a escola, não volta para a escola. Quem está com o menino aí em quarentena está vivendo todo esse tempo, mais de 100 dias já de menino em isolamento. Isso não é nada fácil. As escolas numa situação bastante complicada, porque tem toda aquela questão de infraestrutura e como é que recebe todo esse público. Acho que os nossos desafios são grandes, e isso somado a um desafio nosso histórico, que é de garantir os processos de educação para essa juventude, né? Então, eu estava olhando os dados aqui um pouco antes, a estimativa é que o Brasil tenha 23% de crianças e jovens adolescentes e jovens entre 15 e 29 anos, fora as crianças menores, né, que é o público dos abrigos. E como garantir a educação e inclusão dessa população enorme, de uma maneira inclusiva e que garanta direitos e garanta desenvolvimento. No nosso trabalho aqui em São Paulo, na Bem Comum, a gente está situado na Zona Sul. Para quem conhece São Paulo, a gente está na periferia e trabalhando há bastante tempo, desde 2006, 2007, com público adolescente de escola pública, periférico e afrodescendente, sempre como uma prioridade num programa de educação que se pretende desmontar um pouco a lógica da educação e transformar as crianças e os adolescentes nos parceiros que ajudam a construir o conteúdo programático inclusive. Só isso já é uma revolução. E há um tempo atrás, a gente trabalhou assim durante muitos anos, por todas essas reestruturações que a vida institucional brasileira nos obriga, nós nos remodelamos, e já há um tempo, desde 2017, a gente começou a trabalhar com esse público, que é um público que está na situação de acolhimento. E aí, para mim, foi uma grande novidade, um desafio, porque até então eu trabalhava com um público em situação de empobrecimento, mas com família, com escola, com algum recurso para se inserir nesse momento de vida. Quando a gente abre e a gente começa a fazer uma parceria para pensar processos educativos, a gente está sempre baseado, o trabalho nosso educativo na Bem Comum, ele é baseado em educação experiencial, educação integral, e sempre municiados de um olhar psicopedagógico para esse desenvolvimento integral do sujeito. Quando a gente se depara com esse público, e eu, particularmente na equipe, era a pessoa mais inexperiente com o público em situação de acolhimento, mas eu tinha um olhar sobre o que é a juventude pobre, já tinha trabalhado durante muitos anos, trabalhei em programas federais, trabalhei em São Paulo no Bolsa Família, falei, eu acho que eu consigo. E aí a gente se depara com meninos e meninas com um histórico absurdamente complicado, de histórias de abandono que são muitas vezes aterrorizantes, de abusos de muitos tipos, e que, em certa medida, sempre nos colocou questões, inclusive que, assim, antes
de entrar com qualquer conteúdo, gente, de letramento, de alfabetização, de entender quem é esse sujeito, como é que a gente se aproxima desses meninos e dessas meninas, e foi um desafio, mas tem sido um desafio ao longo desses anos, né? Isso nos colocou como educadores muitas questões. Então, por exemplo, flexibilidade de programação pedagógica é prioridade zero, assim, fizemos a programação, chega lá em dia de atividade, as nossas atividades são em grupo, sempre em roda, a gente lida com uma coisa que é do grupo aprender a fazer a gestão do nosso espaço, a gente tem uma casa, a gestão do convívio. Então, a gestão do convívio, em alguma medida, ela está dividida entre os educadores e os meninos. A gente trabalha um pouco nessa perspectiva. Então, um dia que chega um ou mais que estão numa situação e aí, ruim emocionalmente, então, assim, a gente sabe que tem um padrão, por exemplo, que é meninos que estão em situação de acolhimento, querendo voltar para casa, mas ainda numa situação que a justiça não permite que volte para casa, tem questões, viu a mãe no final de semana? Gente, segunda-feira, o fulaninho está no bode, e ele e o bode, ele se manifesta de muitas maneiras. Ora, segunda-feira, a programação pedagógica precisa ser altamente flexível, a ponto da gente desencanar de fazer qualquer atividade, às vezes, mais escolarizada, acadêmica, assim, vamos brincar, vamos assistir um filme, vamos dar um rolê na praça. O trabalho nosso educativo é muito baseado nesse tipo de vivência e nesse convívio. E uma das coisas importantes, e eu estou contando essa história aqui um pouquinho para quem está nos assistindo, inclusive para fazer uma provocação para nós, que eu acho que a gente precisa divulgar mais para a sociedade brasileira o que é essa rotina, o que é essa vida, o que é esse nosso trabalho com estas pessoas. As dificuldades, né? Eu tenho me esforçado bastante de divulgar para a rede da Bem Comum, de parceiros e de amigos pessoais e de apoiadores, o que é esse trabalho educativo, trabalho educativo com menino em situação de pobreza. Não é a mesma coisa que trabalhar com menino que tem família, que tem renda, que é classe média. Então, a gente trabalha com meninos que nunca viram um livro na vida. Aí, normalmente, isso na periferia. Aí, quando você migra para esse público, que é o público em situação de acolhimento, com histórias de violência as mais absurdas, já aprofunda um pouco o olhar que a gente tem que ter e os cuidados e as discussões e o repertório. E as pessoas não compreendem isso. E eu acho que uma das nossas tarefas é como a gente comunica isso de uma maneira melhor e mais eficaz e sensibiliza as pessoas. Eu tenho vários causos e histórias, e acho que vocês também têm, de meninos numa situação que está há muito tempo no abrigo e quer voltar para casa, mas a família ou não tem condição, ou às vezes a família renega o sujeito, e a maneira desse sujeito se expressar no mundo é a violência. A expressão dele, que ele condensa toda essa história, ele põe no mundo, é a violência, a pancadaria, é xingar o professor, é tacar fogo na escola, tacar carteira. E aí, a hora que esse cara chega na escola, como a escola responde a ele? Também com opressão. E aí você tem uma bola de neve, porque com esse cara, e eu estou dizendo de experiências que nós tivemos, eu tive pessoalmente, brigar com esse daqui não vai adiantar, não vai funcionar. Com esse aqui o caminho precisa ser outro. Precisa ser da vinculação e do afeto. E aí, talvez, Juliana, pensando nessa coisa da juventude, eu acho que não é à toa que nós estamos vivendo o que a gente está vivendo. Eu não sei se vocês ouviram uma notícia aí hoje, eu vi hoje, enquanto eu estava me preparando aqui, de uma história de remanejamento de dinheiro do Ministério da Educação para o Ministério da Defesa. Nós não temos como escapar dessas questões. Educação é recurso, sim. A maior parte da juventude do Brasil está em situação de alguma carência, seja ela material, emocional, espiritual, e vínculo. Então, recurso para poder fazer o trabalho com qualidade. Vínculo, o trabalho educativo
seja com os nossos meninos de abrigo, seja com os nossos meninos que estão acolhidos, sejam com os meninos que são espalhados pelas escolas desse país, nas periferias, elemento principal, vínculo, a gente precisa ter aproximação com essa galera. Eu vivo falando uma coisa que não é à toa, que todo mundo aqui, quando adorava o professor, tirava nota boa na escola. Eu duvido que alguém aqui, quando gostava do professor, não tirava nota boa, não se desenvolvia muito, não era sensacional. Olha que história, mesmo que você não gostasse da disciplina, você não gosta da disciplina, mas é apaixonado pelo professor ou pela professora, vai bem. Aí você encontra um professor que você detesta, que não, a coisa não rola, vai mal, você pode estudar o quanto for. Então, vejam as peculiaridades deste trabalho nosso de educação, e aí, claro que eu sei que os acolhimentos estão majoritariamente na linha da assistência, mas o nosso trabalho educativo, ele permeia, para mim, ele é transversal a tudo. O tempo inteiro nós estamos, em alguma medida, se não é uma educação de conteúdo escolar e acadêmico, a gente está falando de educação, sim, a gente está falando de comportamento, está falando de socialização, a gente está falando de, se vocês me permitem, de um processo civilizatório, já que a gente está vivendo um momento no Brasil meio que a barbárie parece que caminha, né, solta. Acho que essa semana foi uma semana dramática, né, sobre essa história. E aí eu acho que olhar um pouco para essa juventude, e talvez precisa ser um pouco utópico mesmo, e eu acho que para nós estarmos fazendo o trabalho que nós fazemos, em alguma medida a gente já tem utopia correndo na veia, né, que é cuidar dessa juventude, desses processos de acolhimento, de inclusão de todo esse público, significa, sim, olhar para o futuro de o que nós queremos para esse país, gente, o que a gente quer. Sem investir nesta galera que está na periferia, que está numa situação de vulnerabilidade, não vai ter saída. Não tem saída para nós. Eu dizia para o Pedro, essa semana a gente fez uma conversa bacana, que uma parte do trabalho que a gente faz com jovens e com adolescentes, a maioria das pessoas, quando escutam e ouvem e sabem que a gente trabalha com adolescente, falam, nossa, vocês são malucos, né? Porque essa galera é uma galera infernal, que toca fogo em tudo. E eu sempre digo que eu dou risada, eu falo, não, é uma galera muito bacana. Agora, uma parte do que me ajuda a fazer esse trabalho é lembrar do adolescente que eu fui. Eu acho que quando você é um educador, que você se lembra do que era o seu processo de adolescência e juventude, e você coloca isso na roda na hora de fazer o trabalho, isso ajuda bastante. E a gente convida os meninos a conhecer o mundo, que assim, desde que o mundo é mundo, gente, os adolescentes querem desbravar e conhecer o mundo. Desde que saíram das cavernas da África e foram caminhar na savana, a galera quer desbravar. O que a gente faz no processo de educação, e talvez seja isso uma dica para a gente pensar, como é que a gente convida esse fulaninho, acolhendo o que ele traz e fala assim, fulaninho, nós vamos com você desbravar o mundo. Você vai desbravar o mundo, fica tranquilo, e nós vamos junto. Com algumas limitações. Você topa? De maneira geral, isso funciona bem. Acho que fica aqui esse panorama geral, não sei se eu baguncei demais a conversa aqui, mas a gente vai continuar. É para ser conversa, Clécio, obrigada, viu? Acho que o Clécio traz um monte de pistas aí para a gente. Depois eu quero saber mais aí, né, Clésio? Essa história, né, assim, que devia ser a gente anotar para a gente, toda vez que está com um adolescente, o trabalho com adolescente jovem, assim, não dá para fazer sem vínculo, né? Não dá para fazer sem vivência e convívio, né, Clésio? Que você traz aí para a gente. Aí depois, Clésio, a gente vai rodar aí a palavra, mas depois se você quiser contar um pouquinho para a gente como é que faz como é que é esse lance de aumentar o repertório, né? Eu acho que você tem uma experiência bem legal. E isso que você traz de desbravar o mundo, né? Vamos junto desbravar o mundo. Tem uma coisa que eu sempre falo quando eu estou dando formação, eu estou numa supervisão em serviço de acolhimento, como é que você cria o desejo, né? Como é que você cria e forma e educa dentro do serviço de acolhimento adolescentes desejosos, entendeu? Porque é isso, para chegar, depois dizer, vamos junto desbravar o mundo, né? Mas eu sempre falo isso, né, para a gente, nesse trabalho.
Bom, aí eu vou pedir para o Pedro, já que o Clésio mencionou aí esse papo com o Pedro, para o Pedro contar um pouquinho para a gente da República, como é que está organizado. Bom, a República, os jovens já têm uma autonomia, né? Então já tem uma liberdade de saída e entrada. Então, eu queria saber aí, primeiro contar um pouquinho como é a República, e depois, Pedro, falar como é que está sendo, como é que vocês estão fazendo agora nesse período da pandemia. Legal, Ju. Muito obrigado pelo convite. Agradeço todo mundo aqui presente. Clésio, muito obrigado também, né, por puxar esse tema. E você me fez lembrar uma coisa, assim, antes de eu começar a falar da história da República um pouco, que é o Jorge La Rosa Bondiá, né? Que ele vai falar o que é experiência, né? O saber da experiência. Ele deve estar cansado da gente tanto citar esse texto dele, né? Ele deve pensar assim, gente, eu tenho tantos outros textos, mas vocês falam só desse. Mas ele tem uma coisa que eu acho que é muito interessante, principalmente na minha parte, que é a parte da juventude, que ele fala que experimentar é correr perigo, né? E a gente na República, aqui na República de Campinas, né? A gente tem algumas brincadeiras também com algumas palavras que eu gosto de fazer com os jovens, que é o seguinte, né? Tem erros que a gente vai cometer junto, eu falo para os jovens, e tem erros que a gente vai tentar que você não cometa mais sozinho. Então, esse experimentar, ele está presente o tempo todo, né? Dentro da vida do jovem. E outra coisa também é que o jovem, ele traz juventude para a gente, né? O tempo todo ele faz eu me reformular dentro daquilo que eu já pensei, dentro daquilo que eu acredito. O tempo todo o jovem está em ebulição, né? E às vezes a gente está um pouco mais acomodado por uma questão de estrutura, por uma questão de idade, por uma questão de pensamento, né? E eu acho que o prazeroso de trabalhar com o jovem é justamente isso, assim, é aquele ímpeto de que ele exige de você que você também se renove. Você pode até ser bom na datilografia, mas hoje já tem celular também. Então, assim, o jovem o tempo todo faz isso. Mas valeu, Clésio. Vamos lá. Gente, então, meu nome é Pedro, sou educador social no Serviço de Acolhimento para Jovens em República, do município de Campinas, tá bom? O serviço, ele já tem aproximadamente 6 a 7 anos, e eu estou no serviço, né? Eu estou engajado nesse trabalho desde antes do início do serviço, né? Então, o que me possibilitou pensar as metodologias, pensar o tipo de trabalho que a gente vai desenvolver, né? O tipo de casa que vai comportar esses jovens, qual é o perfil que a gente pretendia atender, né? A discussão da necessidade de uma república no município de Campinas, ele surge a partir do momento que você tem vários jovens que estão saindo do serviço de acolhimento, não tem possibilidade de retorno familiar, mas tem uma certa autonomia já constituída, mas ainda não tem condição financeira para se autossustentar. Então, começa a se questionar e levantar-se algumas discussões sobre a possibilidade de ter uma república, né? Um serviço para jovens, que atenda jovens que permaneceram muito tempo nos abrigos, então, eles permaneceram muito tempo nos abrigos e quando completam 18 anos, eles precisam de um passo a mais para conseguir viver sua autonomia e independência. Esse serviço da República, ele é estruturado, né, para jovens de 18 até 21 anos, e o trabalho, ele acolhe 6 jovens por casa, 6 homens e 6 mulheres. Eu contei um pouco dessa questão de estar no serviço da República desde o início, sobre a metodologia, porque eu acho que é um ponto muito importante de como a gente pensa o trabalho com a juventude e o trabalho de independência, né? Por exemplo, no nosso serviço, são os próprios jovens que vão fazer as compras, isso faz parte da metodologia da República, né? Então, todo mês, eles fazem uma lista de mercado, eles fazem uma lista de produtos de limpeza, e eles mesmos vão lá no mercado fazer essa compra, né? Então, para a gente, isso é muito importante, né? A gente tem diversas coisas que eles fazem, só que o que eu gostaria de ressaltar nesse momento aqui, que a gente conseguiu alcançar com os jovens, né? Para além da organização deles mesmos fazerem as compras, eles fazem a limpeza da casa, eles fazem a alimentação deles, passam a roupa, né? Que nesse momento a gente conseguiu alcançar, né, dentro dos avanços que a gente tem com os jovens dentro da República, que eles possam, inclusive, ajudar a gente a pensar como será o orçamento do ano seguinte, né? Então, eles falam, olha,
o ano passado a verba de roupa, a verba de alimentação foi legal, mas esse ano poderia aumentar um pouquinho mais, porque teve um mês que não deu muito certo, a gente teve que escolher coisas, né? Porque esse processo de escolha eles têm que vivenciar dentro da República. A gente acredita muito nisso, né? Nesse processo de escolha. A autonomia é o processo de fazer escolhas. E às vezes eles escolhem comprar mais leite do que carne e acabam ficando com menos carne, né? Mas então, dentro desse processo que a gente vai incluindo o jovem, né, no serviço, e eu penso que isso é fazer ele se apropriar do serviço, ao longo dos anos e nos avanços que a gente conseguiu garantir na vida desses jovens, que a República é para isso. A República é para garantir um percurso de avanços na vida do jovem, para que, quando ele se sentir preparado, ou próximo dos 21 anos, ele possa seguir a vida independente dele, né? Então, assim, dentro desse processo, eu entendo assim, né, entrando um pouco na pergunta que a Ju falou, com relação a como tem sido esse tempo de pandemia, né, eu entendo que os jovens, eles vão amadurecendo, né, a sua permanência na República, a ponto de ser muito mais fácil gerir o convívio entre eles e o convívio deles com a equipe, né? Então, assim, durante esse período de pandemia, é ilusão você pensar que um jovem, que ele não vai fazer saídas, que ele não vai encontrar a namorada dele, né? Mas a gente faz o contrário. Quais são os riscos que a gente consegue correr? Então, voltando lá na fala do Clésio, né? Quais são os riscos e as experiências que a gente consegue correr, que a gente consegue fazer, mantendo um ambiente saudável e protegido para todos, né? Então, o que a gente faz é conscientizá-los, instruí-los, né, e orientá-los quais são todos os meios de prevenção para que, nesse momento de pandemia, eles tenham um convívio saudável, né? Eles possam fazer as saídas deles. É óbvio que a gente vai manejando, né? Será que isso é necessário, é emergencial? Não dá para a gente continuar mantendo a quarentena? Esse manejo a gente faz o tempo todo com eles. Mas, mais importante que isso, para a gente, é que eles entendam qual a necessidade da proteção, né? Então, assim, eles recebem visitas, né? Eles fazem a saída deles, mas tudo dentro daquilo que a gente entende enquanto protegido, né? Então, tomando as medidas de higienizar as mãos, higienizar os sapatos, a gente até brinca, né? Eu falo para os meninos, eu falo assim, vai receber visita? Já coloca ele no banheiro para ele tomar um banho e dar uma roupa limpa para ele. Porque assim já fica mais fácil, né? Fica mais seguro para todos nós. Então, durante esse período de pandemia, eu acho que o que eu posso falar, assim, o que eu posso trazer de novidade, que eu acho que foi muito legal, e que eu retomo a fala de que o jovem, ele nos obriga a gente a se renovar, a gente conseguiu explorar outras ferramentas de trabalho, né? Que já era desejo nosso, mas por uma questão ali metodológica, a gente dava uma segurada, porque a gente falava, olha, é necessário que o jovem esteja presencialmente nos lugares, vamos fazer desse jeito, né? A gente cogitou, por exemplo, experimentamos fazer compra online, né? Nesse período de pandemia com o jovem, deu muito certo. A gente experimentou e estamos conseguindo vivenciar cursos online, então os jovens fazem curso online, o que é do período da juventude. Eu acho importante a gente integralizar isso, né? A própria organização da casa, então a gente vive um novo momento onde eles vão definindo as regras e os princípios de convivência de acordo com aquilo que eles entendem, se eles estão sendo protegidos, se eles estão sendo expostos. Hoje mesmo eu tive uma reunião, né, que eles estavam lá fervorosos falando assim, não, tem que proibir visita agora, porque o pessoal que está vindo não está sabendo se cuidar, não, mas e quem sabe se cuidar, não vai vir, então foi super proveitoso, né. Então, eu acho que uma das coisas que eu posso trazer, assim, enquanto conhecimento, né, e amadurecimento dentro da história da República, eu fico pensando assim, que a parte técnica, a gente tem uma responsabilidade técnica, a gente não pode se isentar, mas a gente também não pode cercear a autonomia do jovem. Só que a grande brincadeira desse jogo é como garantir que o jovem tenha autonomia dentro das escolhas dele, sem deixar de ter a minha responsabilidade técnica, porque ele está dentro de um serviço que ele precisa ser cuidado e protegido. Essa é a grande pergunta que eu vou deixar em aberto aqui, para a gente poder continuar o papo. Tá bom, Ju? Obrigada, Pedro. Essa equação, né, risco, né, e trabalho para autonomia, que eu acho que é um drama dos serviços, muitas vezes do serviço de acolhimento, né, que né, todo mundo cobra do serviço de acolhimento para que trabalhe para autonomia, né, e aí às vezes eu converso com uma coordenação que fala, mas eu tenho muito medo, né,
Tem muito medo de acontecer alguma coisa. Então, é uma equação delicada, né? Ô, Pedro, depois eu vou voltar a palavra para ti, mas eu queria já fazer uma pergunta para você ir pensando, assim, né? Galera, chega na República a vinda dos serviços de acolhimento. Então, você pega aí os efeitos desse processo, né, da institucionalização. Eu queria que você pensasse um pouco, Pedro, para depois falar para a gente qual que é a boa? O que você queria pedir para o serviço de acolhimento? Tipo, tenta fazer isso. Eu sei que é pergunta... Mas qual que é a boa, assim, sabe? Porque se eu estou no serviço de acolhimento, eu ia querer te ouvir. Falar, o que você acha que... Né, você vendo esses efeitos da institucionalização, o que você pode dizer aí para a gente? Tá? Aí, o Pedro falou a história, né, das saídas para namoro, e aí eu queria saber da Rosângela, como é que vocês estão fazendo, Rosângela, no serviço de acolhimento, né? Então, a gente pensando aqui que a gente tem 2 serviços de acolhimento numa mesma cidade. Como é que vocês estão fazendo, Rosângela, com essas regras de saída dos adolescentes nesse período de pandemia, né? Pensei aqui no namoro, porque eu falei, bom, né, você fala, se a gente vai decidir com o adolescente, né, o que é fundamental, quem namora, o namoro é fundamental, né? Então, como é que faz isso? Será que Rosângela e Pri podem falar um pouco para a gente? Boa tarde. Muito obrigada pelo convite, por essa experiência, né, de repartir e somar experiências. Não existe essa possibilidade no momento, a gente está seguindo o decreto, né, do nosso município, estamos em momentos de distanciamento social e não há essa possibilidade, tá? A gente está trabalhando, né, em um momento muito difícil, onde a gente está construindo, né, a partir de um olhar da casa, de todos os educadores, junto a uma consultoria que nos atende já há questão de 5 anos, mensalmente, Maria Luísa Bambini Vasconcelos, que deve estar nos assistindo, e que eu tenho muita gratidão, e que nesse momento está nos atendendo online quinzenalmente, para nos ajudar a construir diariamente caminhos para que isso seja possível. Nós já tivemos muitas dificuldades com as saídas, né, não autorizadas, com fugas, com uso de drogas dentro da casa, com agressões físicas, contenções físicas, né, e já há um bom tempo não temos essas dificuldades, porque foi construído, né, esses caminhos para que isso não acontecesse. E, atualmente, nesse momento da pandemia, a gente foi se reinventando e criando possibilidades para evitar que isso acontecesse. Eu posso citar alguns exemplos, né? A gente estabeleceu rotinas, então, no período da manhã, eles cumprem as atividades escolares. Como o Clésio falou, né? Eu tenho 8 adolescentes na casa. Todos vulneráveis, com transtornos mentais, com déficit de aprendizagem, com déficit intelectual. Tem uma adolescente que acabou de sair de clínica para dependentes, ficou ausente da escola há muito tempo. Tem um grupo de irmãos que não frequentou a escola por muitos anos. Enfim, né, tudo que o Clésio falou é a realidade do nosso público, né? Então, a gente teve que se reinventar e criar também esse momento de atividade escolar, porque eles são resistentes, né, a essa questão da escola. E a gente tem uma educadora, que é estudante de pedagogia, que a gente deixou ela para essa finalidade. Então, na parte da manhã, ela atende o grupo que tem mais facilidade para fazer essas tarefas, essas atividades, e à tarde ela atende o grupo que tem mais dificuldade, que precisa de uma atenção especial. Isso tudo é construído em assembleias. E o que eu disse para eles, que não é tarefa escolar, é a atividade escolar. A escola veio para dentro da casa. Então, não é negociável. Eles precisam fazer. Isso é cobrado da escola, da educação para nós, né? E funcionou. Aumentamos o horário do uso do celular, né? Que é o grande elemento que faz a conexão deles com o mundo lá fora, com a rede social, com os familiares, né?
Compramos mais jogos de videogame, para que eles possam também se dividir nos horários, né, de videogame, de TV, a gente também tem a TV por assinatura. Fomos atrás de mais uma TV, para que ficassem também com possibilidades de ficar um mais longe do outro. Nós estamos com um grupo de 15 acolhidos, né? Temos adolescentes, uma adolescente também que deu à luz, hoje ela tem 2 filhos, um de 2 anos e um de 3 meses. Tivemos acolhimento, tivemos desacolhimento, tivemos estágio de convivência de adolescente em adoção tardia. Então, assim, é muito desafio todos os dias, né? E tudo isso é construído junto, né, com a nossa supervisora, a Isa, com a nossa equipe técnica, com os educadores, e através, sem dúvida nenhuma, como o Clédio falou, né, de vínculos e de afeto. Não tem outro caminho, não existe, né? E da rede de apoio, né, dos equipamentos, ficou difícil, porque o CAPSI, né, que nos atende, parou com o serviço de psicoterapia. E aí a gente conseguiu, né, manter pelo menos o atendimento de 2 que estavam na emergência, que essa adolescente saiu da internação, para ela nós conseguimos manter a psicoterapia, tá? E nós temos desses adolescentes 4 que fazem uso de medicamento controlado, que foi fazendo os retornos para buscar os remédios, né? Mas isso eu senti, por exemplo, né, que fez falta. Os atendimentos da psicoterapia, né, estão parados, né? E temos um adolescente que faz o tratamento com uma psicóloga voluntária que continuou atendendo, nos ajudou. Então, enfim, né, eles têm alguns recursos materiais também que vieram em benefícios para eles, que vieram, por exemplo, de auxílio alimentação, auxílio emergencial para essa adolescente que teve filho, Bolsa Família. A gente criou um canal também para que eles pudessem pedir, por exemplo, delivery, né, um açaí, um lanche, uma compra pela internet. Então, a gente foi assim, né, construindo junto com eles, aumentamos muito o número de assembleias na casa. Aqui a nossa sala é um espaço de escuta aberto para eles, né? E está funcionando. Não tivemos nenhum caso de Covid, né? Nossos colaboradores estão trabalhando com muita dedicação na prevenção e nos protocolos que a portaria trouxe para nós, né? A casa é muito limpa, muito bem cuidada. Enfim, olha, eu posso dizer o seguinte, né? Que por hora está tudo bem. Daqui uma hora eu não sei. Isso que os desafios são muitos. E que, assim, se a gente falar em recursos materiais, né? Difícil, porque a gente ficou sem 2 cuidadoras que estão no grupo de risco e até agora não chegou recurso para suprir as necessidades da pandemia, né? A gente continuou com os mesmos recursos, ficamos com menos 2 funcionárias, né? E aumentamos os gastos, porque as crianças ficaram em casa, né? Antes eles iam para a escola, os gastos eram menores, mas, enfim, né? Está dando tudo certo. Acho que é isso, obrigada, Rosângela. Eu queria ouvir também da Luciane e da Evelyn essa história da saída, mas queria comentar aqui com vocês que a gente está com 138 pessoas aí acompanhando a live, tem 29 municípios, 8 estados, está pipocando aqui um monte de perguntas. Uma primeira pergunta que surgiu aqui é se está rolando acolhimento na Casa dos Educadores. Então, eu vou pedir até para a Luciane e para a Evelyn também já comentarem isso, mas eu quero falar para essa pessoa que perguntou, cujo nome eu não tenho aqui no que me passaram. Qual que é a pergunta, Juliana? Se está acontecendo acolhimento na Casa dos Educadores, né? Alguns serviços de acolhimento optaram por as crianças irem para a Casa dos Educadores. Então, para essa pessoa que perguntou, eu queria sugerir que assistissem uma das nossas lives, a segunda live que falava sobre convivência familiar e comunitária,
a gente trouxe uma experiência de Itaquaquecetuba, da Casa da Criança. A Mailde está, inclusive, aí no chat, a coordenadora da casa, em que eles optaram por acolher todas as crianças na Casa dos Educadores. Não foi assim, pá, vamos fazer, foi um negócio super pensado, e vale a pena acompanhar essa live, assistir essa live para ver como é que foi a experiência. Então, a Luciana e a Evelyn, vou pedir para comentar um pouco como é que vocês estão fazendo, se está tendo muita saída não autorizada, se tem saída autorizada para, né, para namoro ou que os adolescentes julguem urgente, e como é que está rolando aí a pandemia? Bom, boa tarde, pessoal. Como vocês já sabem, eu sou a Evelyn, eu sou assistente social aqui há quase 2 anos. Eu acho um ponto legal para destacar aqui que a nossa equipe técnica aqui, tanto a coordenação, nós começamos todas juntas, né? Então, nós somos uma equipe bem unida, que discute bastante a situação dos adolescentes. No momento, nós temos uma adolescente que namora. Inicialmente, a pandemia, a gente tentou fazer os contatos telefônicos semanalmente, né, chamada por vídeo, que a gente tem um celular destinado para isso. Só que aí ela veio apresentando bastante sofrimento. Então, hoje, ela visita o namorado dela, né, com todas as medidas de segurança, com máscara. Quando ela sai daqui, ela toma o banho, faz a higienização. Aqui na instituição, quando ela volta, né, seguindo as medidas de segurança que nos foram passadas pela vigilância, pelo Departamento de Assistência Social aqui da cidade, a gente tem tapete sanitizante, a gente tem uma pia lá fora que lava a mão, a gente tem álcool em gel em todos os ambientes. Foi feita toda uma readequação na casa, de arejar os ambientes, sem o uso do ar-condicionado, o espaçamento das camas. A gente evita aglomeração no refeitório, né, só com 5 pessoas, com distanciamento. Então, para uma adolescente de 16 anos que já namora há algum tempo, é bem difícil esse distanciamento na pandemia, né? Então, a gente tem procurado entender também os atendimentos psicossociais que eram feitos 2 vezes por semana, agora eles são muito mais frequentes, quase que diariamente. Então, essa adolescente, ela faz a visita, ela visita o namorado dela aos finais de semana, né? Ela vai no começo da manhã e volta no final da tarde, dentro das medidas de segurança. Aqui na instituição, nós tivemos caso de Covid, nós tivemos um acolhimento, e essa adolescente, ela ficou no isolamento social. Então, o que eu posso passar para vocês que foi um momento bem difícil, né, que é uma coisa que eu acho que é difícil para o Brasil inteiro, para todo mundo, e foi difícil no sentido dos educadores também. A gente teve vários educadores que se afastaram com medo, foram até o médico, pegaram um atestado, mesmo sem ter uma síndrome gripal. Aqui no interior, em São João, é bem diferente de São Paulo, de Campinas. Como o Clécio falou, eu sei que em São Paulo os adolescentes, eles saem do abrigo todo final de semana, eles fogem, né? Aí eles passam o final de semana na rua e eles retornam na segunda, né? Após o uso, após contato com a família, então eles retornam bem agitados. Aqui as fugas, elas são esporádicas, né? Então, quando o adolescente foge aqui, é uma coisa atípico, não é todo final de semana. Então, até essa adolescente que teve Covid, ela fugiu durante o isolamento dela, né? E a gente foi feito toda uma orientação, e a gente se baseou nisso para conseguir passar por esse momento, né, que ainda estamos passando. Mas agora a gente tem 6 crianças na casa, um bebê e 5 adolescentes, e a gente tem tentado fazer essa adaptação. No momento está tudo tranquilo. Nós desenvolvemos também um cronograma de atividades na quarentena, né, respeitando o distanciamento. Um dia era Zumba, um dia era sessão de Netflix, outro dia era jogos, outro dia era gincana, outro dia torta na cara, para não deixar eles ociosos mesmo. Agora também a nossa cidade, ela passou pela fase vermelha, pela laranja, e agora ela está na amarela. Então, a gente tem também, às vezes eles têm saído
caminhar, porque agora está sendo permitido com máscara. Então, quando eles estão muito ansiosos, irritados, eles saem para fazer essa caminhada noturna, e é assim que a gente tem feito. A gente também estabeleceu uma rotina de estudos, então todo dia, no período da tarde, da 1 às 3 horas, eles estudam, né, tem essa obrigatoriedade, e assim a gente tá conseguindo levar, né, a gente desenvolve aqui um trabalho, eu acho que é com muito amor, porque eu acho que para você ser assistente social, não basta só você ir lá e fazer a profissão, você ser um trabalhador do SUAS, você tem que gostar das crianças, você tem que gostar das pessoas, você tem que gostar de resolver os conflitos, você tem que estar preocupado, sim. Eu acho que é um olhar diferenciado que faz a diferença para a gente, né? Porque quando você cai naquela coisa mecânica do senso comum, você acaba não ajudando essas crianças, esses adolescentes, né? Nós temos alguns desacolhimentos que eles saem daqui e eles mantêm uma vinculação tão forte que a gente acaba cuidando deles ali por mais um tempo, e mesmo que passou o período de acompanhamento que o judiciário pede, a gente continua acompanhando, continua ajudando essas famílias, porque a gente tem esse olhar, né? Então, eu acho que seria isso. Você perguntou se os educadores levam as crianças. Não, eles não têm levado aqui, eles têm se mantido todos aqui. No começo da pandemia, nós recebemos uma orientação para fazer o desacolhimento daquelas famílias que já estavam com meio caminho andado, ou daqueles que estavam num processo de adoção, ou do apadrinhamento afetivo ficar um tempo maior. Então, a gente adiantou alguns desacolhimentos, conforme as orientações, devido à pandemia. Né? E, no momento, nós estamos aqui, estamos trabalhando firme, né? Passando pelos desafios que eu acho que todos os trabalhadores de acolhimento têm. E é isso, pessoal. Obrigada, Ellen. Eu queria saber de vocês, ou Rosângela, até o Pedro, em alguns dos... Vocês estão com... Tem apadrinhamento aí em São João da Boa Vista? Como é que está isso? E aí... Na CAMID, na UNSEAC, são 21. Apadrinhamento? Na CAMID, a gente iniciou o processo de apadrinhamento, a questão de um mês, mais ou menos, né? Via WhatsApp, por causa do distanciamento social, e através do projeto Conviver, que é feito pela Vara da Infância, e eu penso que precisa mais divulgação para esse projeto no município, né? Porque a gente tem uns 8 adolescentes, né, que poderiam se beneficiar, né, desse projeto, que eu acho muito positivo para a criança. E como é que está agora, em meio à pandemia? Como é que está o acompanhamento do padrinho? Porque eu também já vi serviço de acolhimento que na verdade, tem a relação com o padrinho, né? Queria saber como é que está. O projeto de apadrinhamento em São João é algo muito novo que está engatinhando. No mês de fevereiro anterior à pandemia, que nós fomos recebidas, nós e o SEAC, né, pelas técnicas do fórum, para iniciar. Então, nós iniciamos agora, né, durante a pandemia, o primeiro caso de apadrinhamento da CAMID nesses anos todos. Nós estamos fazendo online, né, as aproximações por chamada de vídeo semanalmente. Legal, obrigada. Queria falar aqui um pouquinho, só rápido. Aqui em Campinas tem um trabalho bem longo, assim, e muito bem estruturado com o pessoal do apadrinhamento afetivo, né? E muitos jovens chegam na República com padrinhos, né? Alguns, por conta do próprio percurso do jovem, conforme ele vai se entendendo na vida ali, ele acaba se distanciando desse apadrinhamento, mas a gente já teve cenas muito legais, assim,
da madrinha continuar com o jovem durante todo o percurso de acolhimento na República e depois do serviço, assim, né? Então, a gente tem os dois, a gente recebe jovens que estão apadrinhados e jovens que continuam ou jovens que acabam se afastando, o padrinho se afasta também. Durante esse período de pandemia, um dos padrinhos, no caso de um dos jovens que está lá, acabou se distanciando um pouco por conta da idade, ele era grupo de risco, né? E no momento o jovem não tinha muito contato telefônico, então ficou meio difícil o contato, acabou se estreitando o laço. Mas a gente recebe, legal, é um trabalho Pedro. bem legal. A Luciana tem alguma coisa? Então, sobre apadrinhamento afetivo, nós já tivemos experiência aqui no SEAC, né, alguns anos atrás, que deu um resultado muito positivo. Depois esse projeto acabou ficando na gaveta e aí não teve uma conclusão. Então, agora, realmente, esse ano está retomando esse projeto. Nós temos um adolescente que está no apadrinhamento e ele está se sentindo muito feliz, mesmo porque já faz muito tempo que ele está institucionalizado, né? Há mais de 11 anos. Então, é muito tempo um adolescente ficar na instituição. E a gente acredita que o apadrinhamento é uma oportunidade dessa convivência familiar, né? Se for falar dos direitos da criança e do adolescente, eu acho que esse direito esse adolescente tem que ter, de ter uma convivência com a família. A gente espera que a partir desse apadrinhamento vire uma adoção. É o que a gente espera. Porque o adolescente vai se vinculando à família e vai fazendo parte do meio dessa família, vai se integrando realmente como membro, e isso é muito importante, né? Você sabe que não é. Sendo que a gente entende que o apadrinhamento, esse não é o foco, a adoção. A gente, e temos que pensar nesses adolescentes são as adoções tardias, né? Que é muito complicado. Muitas vezes as adoções, a procura muito grande é por bebês e não por adolescentes. E eu acho que a gente teria que mudar essa visão. Divulgar mais. Né? Ter maior divulgação. Uma vez, Luciana, a gente estava fazendo dentro do NECA, foi durante um seminário, um trabalho aí de escuta dos adolescentes, e adolescentes que tinham saído já do serviço, já tinham passado por República, e um que chegou a ficar, depois da República, ele chegou a ficar na rua e tal, e hoje o cara está, né, chefe de cozinha, e estava super bem, e eu perguntei para ele, eu falei, o que você acha que fez muita diferença? Né? O que você acha que te ajudou nessa virada? Aí ele falou do padrinho dele, e ele falou, ele me ligava todo dia à noite, e aí eu saber que ele vai me ligar e ficar preocupado comigo, me fez, né, dava aquela acordada, assim, da onde eu estava, assim. Então, acho que esse processo de apadrinhamento é bem bacana. É uma referência, né? Eu estou trazendo aqui algumas perguntas do chat. Tem duas perguntas aqui, tem uma falando, Clésio, concordo com você com a super importância do vínculo, mas como é que a gente faz para trabalhar o vínculo quando o cara sai o tempo todo, né? Faz saídas não autorizadas, evade o tempo todo, né? E aí, antes de eu responder, queria dizer um negócio, né? Às vezes a gente... E toda vez que a gente fala de adolescente, vem essa pergunta, né? As saídas não autorizadas. E aí, quando eu estou no centro de acolhimento, a primeira pergunta que eu faço é assim, aqui tem muita fuga. Eu falo, bom, muita quanto, né? O que é muita? O que são muitas saídas não autorizadas? Tem tantas por mês. Bom, e essas são para quê? Porque eu falo que sai muito, evade muito, é mesmo que eu dizer, tem um número grande de mortes. Isso não diz nada, né? Se o cara sai para ir visitar a família, bom, a gente precisa pensar, porque não pode ser uma saída não autorizada para o cara ir ver a família, né? Se a pessoa sai porque está em crise de abstinência e foi fazer uso de drogas, é uma outra discussão, né? Sai para ver o namorado, bom, talvez a gente precise rever a regra do namoro. A gente joga assim, né? Saídas não autorizadas, né? Como se fosse por si só ela diz pouca coisa, né? Mas aí queria lançar aí, Clésio, acho que você tem uma experiência legal, assim, né, de receber a criança que fez uma saída não autorizada, né? Como é que faz? Juliana, que ótima pergunta.
Eu queria dizer, primeiro que eu queria dizer o seguinte, que pena que a gente tem poucos espaços, gente, nós aqui, para essas trocas, para a gente pensar sobre esses processos e para nos escutar. Eu acho que fica aqui, a gente precisa, eu não sei como, ter mais esses espaços de troca. Porque daí é isso, as perguntas aparecem. Então, como vincular com tantas fugas? Tem uma coisa interessante, Juliana, que eu acho que uma parte deste trabalho tem a ver com esse espaço de fortalecimento nosso aqui de cada um. Como é que, porque cada um aqui deve segurar vários BOs, e assim, são sempre BOs inusitados, aquela coisa que assim, nunca pensei que isso iria acontecer. E aí, como é que nós estamos preparados para isso? Uma maneira da gente estar preparado é assim, a gente assumir que nunca estaremos preparados de fato. Outra coisa é que nós temos entre nós mesmos para trocar essas experiências. Então, essa coisa dessa angústia de o fulaninho foge, em que espaço a gente tem para conversar sobre o fulaninho foge? E aí, se a Juliana me permitir, eu anotei várias coisas aqui, mas nós somos amigos e temos um vínculo aqui de muitos anos, e uma vez eu tive um problema grave na Bem Comum, desesperador, e eu fui atrás do Rogério, que é o companheiro da Juliana, e eu contei para ele o que estava acontecendo, ele é meu amigo, e ele me fez uma pergunta que é parecida com essa, que é: qual o problema dos meninos surtarem e chorarem? Aí eu fiquei olhando para a cara dele. Falei: qual o problema? E aí eu falei: mas não era para eles chorarem lá. Aí ele falou para mim: mas talvez lá é o único lugar que eles possam chorar. Eu falei: ops. Essa história da fuga, eu contei esse caso nosso particular, pessoal, porque a coisa da fuga é a mesma. Para quem está ali naquela angústia de fazer um bom trabalho, de estar querendo assistir os meninos e vincular, olha para a fuga como um resultado negativo, é a minha hipótese. Esse menino está fugindo. Nós tivemos uma vivência agora, eu quero lembrar todo mundo que lá na Bem Comum nós não somos o serviço de acolhimento, nós somos uma organização da sociedade civil, com um programa educacional que ajuda a fortalecer a rede de proteção. Então, nós estamos na rede como mais um elemento da rede, e a gente tem conseguido trabalhar com os abrigos que estão no nosso entorno de uma maneira sensacional, de parceria mesmo, de as equipes técnicas têm dificuldade ou problema, recorre a gente faz reunião, e nós não somos conveniados, a gente tem um outro tipo de financiamento aí, e a gente está lá para ajudar a galera. Os meninos são a nossa causa, é o nosso desafio. Teve um caso de um menino que ele fugia muito e ele brigava demais com a gerente. A gerente, ela era bastante rigorosa, porque ele aprontava demais, assim, era isso, vai fumar maconha, vai para o pancadão e chega bêbado e tal, e ela pegava pesado com ele. E como a gente tinha uma parceria muito bacana, essa gente saiu do abrigo, foi trabalhar em outro lugar, ele fugia para Bem Comum. Só que a gente já estava alinhado com ela nas coisas. Quem olhasse de fora ficava com a sensação de que e ele fugia para ver a mãe. Era esse caso. A mãe não queria ele, mas ele fugia para ver a mãe. E ele fugia principalmente para enfrentar as regras, para quebrar a regra. E às vezes ele fugia para Bem Comum, tanto que ele falava: Bem Comum é minha casa, Bem Comum é minha casa. E às vezes a gente deixava ele mesmo com a chave do portão para receber as pessoas, para abrir quem receber encomenda, e ele achava sensacional. Esse menino teve um momento que teve lá uma situação dramática e ele teve que ser removido desse abrigo, ele foi para outro abrigo, e aí no processo dele aí ele voltou para a mãe. E aí ele nos visitou o ano passado, ele apareceu lá, inclusive tem um vídeo dele no nosso Instagram, vocês podem ver o depoimento dele. Ele foi lá e ficou emocionado, e aí ele quis fazer um depoimento, e ele passou na Bem Comum, e ele foi no abrigo ver a gerente. E foi interessantíssimo como o carinho que ele chegou para aquela gerente, que na ocasião, quando ela endurecia com ele queria fazer esse enfrentamento. Ele reconheceu que o endurecimento dela era importante, e que a fuga não significava que não estava rolando vínculo. Tanto que o vínculo rolou, que ele, quando volta para a família e tem um tempo, ele vai lá visitá-la. Então, do que a gente está falando quando a gente está falando de vínculo, e o que essas fugas elas representam? E aí, por isso que eu dizia que a gente também precisa se fortalecer e ter um processo nosso de troca. Como é que a gente investiga essa fuga? O que essa fuga está dizendo, afinal de contas?
Eu acho que a gente precisa pensar mais sobre isso, porque o vínculo se dá de muitas maneiras, né? Legal, muito legal. Clésio, o Pedro quer falar? Eu quero falar um pouquinho, assim, talvez, e já tentando responder um pouco a sua pergunta, correr o risco de tentar responder, assim, correndo o risco de tentar provocar uma outra live com esse povo maravilhoso que está aqui. Bora lá. Né? Mas eu acho que, assim, a gente corre o risco, né? A gente corre o risco de ser tecnicista, né? De tentar ser pragmático em algumas coisas. E uma vez, dentro de uma discussão, uma roda de conversa, eu questionei, eu falei assim, mas o que é uma fuga? Como que você classifica uma fuga? Se ele foi até a esquina e ele não estava autorizado e voltou, é uma fuga? Se ele ficou 1 hora fora, é uma fuga? Como que é isso, né? E eu sou uma pessoa que eu sou apaixonado pela palavra, né? Eu gosto muito das palavras, da origem da palavra. E eu me recordo que nesse dia eu procurei no celular ali rapidinho, assim como eu falo do esperire, né, que é da experiência, qual que era a raiz de evasão, né? Evadir, que é de evadere, e que, curiosamente, significa ir passear. E que o contrário, o antagonismo disso seria reclusão. Então a gente precisa repensar, né? Quando a gente fala que o jovem está evadindo. E daí eu fiz uma pergunta. A evasão, ela fala uma coisa sobre o jovem, ela conta muito sobre o jovem, mas ela fala muito sobre o serviço de acolhimento e a gente se recusa a perguntar. Né? A gente só fala que é um jovem que não adere, é o jovem que não fica, né? Mas o que a evasão do jovem conta sobre o nosso serviço, né? Como que a gente tem conseguido praticar o cuidado e a proteção? Né? E eu concordo com o Clésio. Eu acho que não é porque ele evade ou porque ele faz saídas não autorizadas que o vínculo não se dá. A gente tem a tendência de querer uma eficiência, né? A gente quer atender o menino e quer que ele saia daquele momento de atendimento entendendo tudo que a gente falou. Só que a gente esquece que tem um processo de amadurecimento, né? A gente esquece, eu tenho jovens, por exemplo, que eu atendi no começo da República, há 6 anos atrás, e eu encontro com eles hoje no mercado trabalhando, e ele fala assim, nossa, tiozão, esses dias eu estava pensando numa coisa que você falou para mim lá, e agora eu entendi. Então, assim, tem um processo, né? E daí eu respondo a sua pergunta, Ju, aproveitando a fala de uma psicóloga, né? Porque dentro da República a gente trabalha, uma psicóloga, uma assistente social e o coordenador. E agora a gente está com a equipe fortalecida nesse período de pandemia, a gente conseguiu chamar duas educadoras, que é assim, a lei e a técnica não pode estar à frente da esperança, né? A teoria, a técnica, ela deve servir para que a gente execute um serviço simples, não um serviço complexo, sabe? Porque é isso. Então a gente vai se basear sempre na lei e na técnica, falar, pô, o menino fugiu, que não sei o que lá. Então o meu pedido, talvez, eu acho que o que eu digo para o abrigo, assim, sendo que eu estou no final da linha do acolhimento, é isso, assim, é que a lei, ela não se sobreponha sobre a esperança, né? Isso é a primeira coisa, assim, porque o que eu recebo de jovens, que quando você começa a investigar ali, começa a fazer uma vinculação, começa a entender alguma coisa com ele, você vai entendendo que, por uma série de questões, teve um trabalho meio que padronizadão, assim, você vai fazer curso de tal coisa, você vai fazer não sei o quê, você vai fazer não sei o quê, não vai fazer não sei o quê, e quando ele chega aos 18 anos e chega na República, e a gente tem a chance de perguntar para ele, o que você quer? De que forma que você quer sair da República? Nossa, aquele ambiente amplia para o jovem que ele fica sem saber como escolher. Né? Assim, nossa, mas nunca me perguntaram isso. Então, assim, eu sei que tem uma série de restrições, é difícil, não tem verba, não tem profissional, enfim, uma série de coisas, né? Eu acho que a minha provocação seria essa. Legal, valeu demais, Pedro. Tem até uma pergunta aqui falando disso, né? Como é que um serviço de acolhimento que é municipal, que tem, vou te passar, Rosângela, a palavra, que tem que lidar com o orçamento, né, com licitação, como é que você trabalha isso dessa autonomia do né, do adolescente também participar dessa gestão de recurso e tal, quando tudo passa por licitação? Então, tem umas limitações, então aqui a galera está pondo algumas. A Rosângela quer falar? Rosângela? Sim. Eu, assim, né, o Pedro me provocou, eu vou entrar, né?
vou entrar porque ele me provocou, é uma roda, né? Eu acho que quando você fala em contenção, você fala automaticamente em flexibilização, né? E você flexibiliza, né, quando você nota que o adolescente está no limite, né? Para isso, você tem que estar sempre próximo, é óbvio, né? E atento aos sinais, né? E quando você fala, né, em fuga, é o que você falou, você fala em reclusão. Quando você fala em saídas não autorizadas, você fala em responsabilidade, né? Você fala em estar em um espaço, né, que você tem vínculo, sim, e que você tem responsabilidade com o outro. Você não tem ainda 18 anos, não responde por si, você está num espaço de proteção, né? Que se você sair e não voltar, vai ter alguém preocupado com você. Você está num lugar de riscos sociais lá fora, por isso você está aqui, né? Alguém não te protegia, né? Você pode sair, por exemplo, com 13 anos e se expor, né, ao uso de álcool, a ser violentada. A gente passa por isso, Pedro, né? Depois você tem que ir buscar recursos, né, na saúde, para dar a pílula do dia seguinte, para dar um coquetel para não pegar doenças, né, sexualmente transmissíveis. Você tem que acompanhar esse jovem por 6 meses na saúde pública. Eu não estou falando de todos, mas os nossos adolescentes que chegam são adolescentes vulneráveis, são adolescentes, né, com vida sexualmente ativa muito novas, são adolescentes que sofreram abusos sexuais. É esse pessoal que o Clésio está falando, né? Agora, eu falo de um lugar, né, que é de construção, né? Se eu percebo, eu tive na pandemia, né, jovens que fizeram ruídos, né, para darem essa saída não autorizada. Aí você tem que entender qual é o motivo, como você falou, eu quero ver o meu namorado, estou com saudade do meu pai, era saudade do pai, então vamos fazer esse pai até aqui, né? Teve uma que estava na ordem da droga, tá? Estava na ordem de dar uma saída mesmo por causa da droga. Então, vamos sentar, vamos repensar essa saída. Você não está presa, né? Como você falou, aqui é uma casa, né? Provisória, né? O portão está aberto, não precisa fugir, eu abro para você ir. Mas você já pensou para onde você quer ir, né? Você já pensou que se você sair e fazer o uso abusivo de drogas, né, você pode precisar voltar para um tratamento? É isso que você quer para você? Aí entra, né, a psicóloga da casa, que é a Priscila, e faz uma conversa com esse jovem, né, e ele repensa, é isso que ele quer, né? E é óbvio, né, que se ele sair, a responsabilidade, né, de buscar ele lá fora é nossa. Nós estamos no lugar dos pais, né? E não é do Conselho Tutelar, não é da polícia, é nosso. Eu tenho que buscar ele lá na rua e tenho que acolhê-lo de volta. E muitas vezes eu tenho que trazer ele de volta em uso de droga, sabe? Chapadão mesmo. Tem que dar o banho, tem que pôr na cama, né? No dia seguinte esperar ele passar para conversar. Então, é um trabalho, né, de casa de acolhimento, de espaço educativo, de sanção por reciprocidade, não é mais de punição, não é mais autoritarismo, né? A autoridade se institui pelo caminho do afeto, você só tem autoridade se você construir vínculo. Agora, autoritarismo é punição, é castigo, é para punir, é para judiar, né? Agora, a sanção não, é para corrigir. Então, eu acho assim, são muitas questões, né? Mas eu acho que o caminho é por aí. Agora, tem espaço que eles estão em níveis de cuidados, né? Isso já era para ter sido. A casa de acolhimento hoje tem que estar numa ordem, né, de espaço educativo, não mais de cuidado. É isso. Bom. Obrigada, Rosângela. Você quer falar? Patri, Juliana, quero falar um pouquinho. A gente queria compartilhar também uma experiência falando da questão de vínculo. Nós temos uma adolescente aqui de 16 anos que no início do meu trabalho,
Ela era uma adolescente, ela tem uma personalidade bem difícil, sempre fez uso de medicamento controlado, né, está acolhida desde muito nova, desde 2 anos e meio, já foi adotada, teve 2 adoções, não deu certo, retornou para o serviço, e ela era uma adolescente muito desacreditada, né? Então foi desenvolvido, né, falando da parte de vínculo, um trabalho com ela, de focar nas potencialidades dela, do que ela tinha de bom, não do que ela tinha de ruim, não dos surtos, né, não da parte de fuga, das agressões, ela já tinha agredido vários educadores. Então, eu acho que é importante falar, a gente realizou um trabalho com a técnica do CREAS aqui da cidade, um trabalho muito importante, muito gratificante, a gente fala que ela é um orgulho, então a gente inseriu ela no Jovem Aprendiz, hoje ela trabalha, ela namora, ela tem uma poupança, ela guarda o dinheiro dela, e assim, ela nunca mais teve esses surtos, né? Hoje é uma adolescente completamente controlada, fortalecida na sua autonomia, que faz as compras, que guarda o seu dinheiro. A gente tem certeza que daqui a um tempo, quando ela sair, ela vai fazer 17 anos em novembro, no ano que vem ela faz 18, ela vai estar uma adolescente muito mais preparada para o mundo, né? Ela não tem familiar com possibilidade de retorno, ela só tem esse namorado, e a gente desenvolveu esse trabalho com ela, e esse trabalho, né, para a gente foi bastante gratificante ver como é que ela está hoje. Um de vocês falou da parte de ser muito tecnicista, né? Sim, o Pedro falou, e eu acho que no acolhimento, na nossa profissão, a gente não pode ser muito tecnicista, porque cada um tem sua peculiaridade, cada um é diferente do outro, e a gente conseguiu fazer esse olhar para essa adolescente, focou no que ela tinha de bom, não do que ela tinha de ruim, e a gente entende que hoje ela é uma adolescente, assim, que melhorou 99% do que ela era. Né? Eu queria compartilhar essa experiência com vocês, que eu acho que foi uma coisa muito gratificante. Com uma semana que eu estava aqui, ela ia ser internada, né? Ela ia ser internada no hospital psiquiátrico, e aí a gente relutou para isso e fez esse trabalho com ela, e ela foi. Muito obrigada. Obrigada, Evelyn. Eu posso falar uma coisa sobre a flexibilidade, Ju? Pode. É que eu já... Posso emendar uma pergunta, que aí, de repente, eu falei... E tem uma pergunta aqui, que é como é que a gente pensa uma saída não autorizada de um jovem que vai em busca da família quando tem proibição judicial? E aí, manda ver aí, Clésia, continua a falar. Bom, tem a ver um pouco com isso, né? Porque o Pedro falou de flexibilidade, e assim, é muito curioso isso. Eu sou professor de história, e antes de fazer história, eu fiz curso de eletrônica. Lá na minha juventude, eu fiz escola técnica, eu fiz um curso de eletrônica. E tem uma coisa que, como professor, e eu acho que a gente precisa exercitar mais a criatividade. Essa pergunta que apareceu, para mim, está um pouco nessa linha. E a flexibilidade que o Pedro traz está um pouco nessa linha de como é que a gente é criativo. Então, tem uma coisa como professor, eu acho interessantíssimo. Os professores odeiam que os alunos colem. Eu acho isso muito curioso. Porque a cola, essa ação de preparar a cola, tem uma coisa interessantíssima. Quando eu fiz eletrônica, eu tinha uma professora de uma disciplina que ela organizava o preparo da nossa cola para as provas. Todo mundo montava fichas de cola. Então, é o seguinte, não vai poder consultar o caderno, mas vocês vão poder consultar alguma coisa. Então, vocês vão ter que aprender a montar as suas fichas, com todas com as fórmulas que vocês acham que são importantes. E aí tinha um trabalho de triagem nosso para cada um preparar a sua ficha para fazer a prova. Eu não sei se eu estou sendo claro do que eu estou dizendo, mas eu estou dizendo que existe uma flexibilização de determinado... Então, eu acho essa flexibilização, para mim, passa por isso. Porque, já que os caras colam, por que a gente não transforma a cola na prova? E aí acabou...
Porque a vida não é assim, a gente não se prepara com o que a gente tem na mão, então é isso. Eu tenho uma dificuldade com os meus meninos que estão aí nessa situação de fuga ou dando uns perdidos, aí eu ligo para o Pedro me fala algumas coisas do que ele há. Não é assim. Então, por que a gente não é capaz de usar certa flexibilidade, de transformar, inclusive, e é claro que isso não é uma receita de bolo, né? Você não vai implantar isso e vai dar certo. Então, eu vi algumas perguntas aqui, as pessoas dizendo, mas eu já tentei, eu trabalho numa perspectiva de que, como educadores, os meninos vão estar sempre tentando dar um olé na gente. Esse é o fundamental do nosso trabalho. Vai ter sempre alguém tentando dar um olé. É com isso que a gente vai ter que lidar, e a gente vai ter que se haver com... Algumas vezes a gente vai tomar um olé, sim, outras vezes a gente vai dar uns olés. Claro que aí esbarra nessa coisa que é a legislação, né? A legislação, eu acho que aí a gente tem uma muralha para nós transpormos, que a legislação ela é dura e fria. Como é que a gente compõe a legislação com isso que a gente está falando, que é o lidar com o humano, né? Legal. Gente, é o seguinte, nosso tempo acabou. Parece que a gente podia falar tanto, né? Então, eu estava com um monte de pergunta aqui, eu queria que o Clésio contasse a experiência do Trilheiros do Saber, mas então, né, quem quiser saber, o que eu chamo de aumentar repertório, assim, não tem exemplo melhor que o Trilheiros do Saber, se colocar ali no Google você já acha. Acho que não dá nem para a gente rodar uma palavra final, porque falta 2 minutos, só um tchauzinho de cada um. Queria dizer para vocês que a gente teve a participação aqui só um minutinho, de 40 municípios, né? Gente de São Paulo, Rio Grande do Norte, Santa Catarina, Mato Grosso do Sul, onde fica Bodoquena, Alagoas, Minas Gerais, Rio Grande do Sul, terra da Alice Bittencourt, Rio de Janeiro e Paraná, né? Então, gente de tudo quanto é canto aqui do Brasil. O nosso próximo encontro é dia 2 de setembro, né? Como a Ana Paula apresentou, a gente tem feito sempre no mesmo horário, às 14h30. A gente vai falar dos desafios de ter crianças e adolescentes testados positivos para a Covid dentro do serviço de acolhimento, como é que rola esse isolamento, garantindo todos os direitos. E é isso. Queria só cada um passasse para dar um tchauzinho, que a gente tem 1 minuto final. Pedro? Valeu, galera. Grande beijo. Ju, pode disponibilizar o meu contato das repúblicas, para as perguntas que não deu tempo de responder. Legal, Pedro. Valeu. Idem para Bem Comum. Quem quiser olhar lá nosso Face, a gente responde Face, a gente responde Instagram, www.bemcomum.org.br. Juliana, vamos fazer outra, vai. Fala com a Ana Paula. A Rosângela e a Pri. Obrigada pelo convite. Foi muito boa a troca. Obrigada, gente. E a Evelyn e a Lu? Agradecemos a oportunidade, muito obrigada pelo convite e nos colocamos à disposição quando vocês precisarem novamente. Tá ótimo. Gente. Valeu, gente. Obrigada pela oportunidade. Obrigada a vocês, gente. Obrigada a todo mundo que participou com esse monte de pergunta. Tchau, tchau. Tchau, tchau.